Bom, eu vou comentar um pouco sobre a crise mundial de 2008 e 2009. A causa da crise basicamente foi o desequilíbrio da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Os ataques de 11 de setembro, eles têm meio que a ver com isso. Depois desses ataques, o governo americano ele não parou e se envolveu em grandes guerras, como no Iraque e no Afeganistão, e começou a gastar mais do que deveria com armamentos e mantimentos para os soldados. Então, meio que, para piorar a situação, o país ele investia dinheiro na guerra, sendo que a economia interna já não estava lá muito bem. Uma dessas razões era porque os Estados Unidos ele estava mais importando do que exportando. E em vez disso, dele conter os próprios gastos, eles estavam recebendo ajuda da China e da Inglaterra. Então eles meio que não estavam ligando para isso, já que eles estavam recebendo ajuda, eles estavam meio assim, sentados, a gente não tá ligando muito porque estão ajudando, então a gente tá bem até agora. Então, com esse dinheiro que vinha do exterior, os bancos passaram a oferecer crédito, porque o dinheiro estava vindo fácil. Eles ofereciam créditos, principalmente para os clientes que eram considerados de risco, que poderiam perder alguma coisa, e eles emprestavam, não queriam mais saber. Então, aproveitando da grande oferta e das baixas taxas de juros, os consumidores começaram a comprar muito, principalmente imóveis. E isso começou a valorizar as terras, e as casas, os terrenos, começou a valorizar muito. E a expansão desse crédito virou uma bolha imobiliária, já que a grande procura elevou o preço dos imóveis. Porém, depois disso, chegou uma hora que a taxa de juros subiu tanto que diminuiu a procura para os imóveis e eles tiveram que baixar o preço, porque ninguém estava com preço exorbitante, ninguém estava conseguindo comprar um imóvel com aquele preço absurdo. Então, com isso, as pessoas já estavam se sentindo mal até por continuar pagando hipotecas exorbitantes pelas casas e até depois elas não valerem tanto isso. As propriedades estavam começando a valer cada vez menos e as hipotecas estavam nesse valor tão alto. Então, nesse momento, foi quando faltou dinheiro aos bancos. Que, em um primeiro momento, eles foram ajudados pelos americanos. Só que, com o tempo, surgiram críticas do governo, das pessoas, que o governo estava ajudando os banqueiros. E isso não deveria ser levado para frente. Então, a Casa Branca decidiu que não ia mais interferir e deixou, assim, um dos maiores bancos, que era o Lehman Brothers, quebrar. E ele era o quarto maior banco. E isso causou pânico e os outros bancos começaram a travar créditos. Então começou essa crise nos Estados Unidos. Todo mundo começou a ficar em pânico porque o dinheiro das pessoas começou a ser travado. E aí chegou a essa crise que prejudicou também o nosso país, que sem o crédito internacional diminuiu o crédito no Brasil. Então caíram as exportações, o preço das nossas mercadorias correram risco de aumento e as taxas de juros também aumentaram. E essas recessões são meio que recorrentes, mas foi o que aconteceu na época. Então essa crise foi bem comparada à crise de 29. E também no Brasil ocorreu a queda de empregados. Estavam contratando menos as pessoas para trabalharem nos lugares. E foi basicamente isso.